maçã, você vai encontrar um novo amor, um novo amor. Salve aí, rapaziada, você falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo. Precisando de contador aí, serviço de contabilidade, a Campana Conte dá uma força. Chama eles lá, fala que você veio do canal, que o precinho é camarada. Além disso, quer camisa nova de futebol, do Verdão, aí de outros times? A ELH Sports te dá uma força, certo? Camisas nota 10, da melhor qualidade. Campana 10 é o cupom que você tem 10% de desconto. Digita lá, fala que você veio do canal também, contato do Luiz na descrição. O Palmeiras venceu o Internacional de forma incrível, tá? E eu vou explicar por quê. E porque pra mim esse é o melhor jogo do Palmeiras no ano. Começar falando de arbitragem, o gol aí do Facundo, tá? Terceiro gol do Facundo aí no ano. Começar falando de arbitragem boa, certo? Não cedeu às pressões do Inter, né? Marcou o que ele achou em campo, eu até discordei de uma marcação de falta ou outra, mas o juiz convicto, bem na aplicação dos cartões, certo? Deixou o jogo correr na medida do possível, né? Os dois times também quiseram jogar futebol, então se respeitaram. No final agora o Palmeiras bateu um pouco mais, que é normal, o Inter também tá já desgastado ali, um pouco irritado com as situações do jogo. Mas no todo foi um jogo muito bem jogado, tá? Então o árbitro deixou o jogo correr e foi bem, tá? O pênalti que o Inter pediu não é pênalti, tá? Não é porque é pro Palmeiras, é clubista, não. Simplesmente o Rios chuta a bola, certo? Ele pode ter errado, aí você não pode culpar um cara por um movimento técnico horroroso, mas ele chuta a bola, na caída o pé dele encosta no jogador do Inter, mas o jogador do Inter se projeta, tá? Isso ninguém vai falar, mas ele vai de encontro e é sem querer, tá? Ele tá buscando a bola, o Fernando. Tá buscando a bola, o Richard Rios chuta, ele vem aqui, o pé bate ali, bateu mesmo, tá? Mas ele toca a bola, é um movimento que o jogador do Inter em nenhum momento toca a bola, não tem posse de bola, não tem domínio, não tem nada. E talvez até no começo da jogada o Borré estaria impedido, tá? Porque o Valência cabeceia, o Borré tá à frente e disputa a bola com o Everton, tá? Então assim, eu tô um pouco de falta de ar. Não tendo que reclamar de arbitragem, tá bom? Nenhum dos dois times, beleza? E o gol do Palmeiras anulado do Alan, bem anulado, tá? O Paulinho tá um pouquinho a coisa impedido, pouca coisa, mas tá impedido, tá bom? Paulinho e o Vitor Roque precisam acertar um pouco a linha de impedimento, pouca coisa, beleza? Cara, mas grande vitória, certo? Um futebol enorme, enorme do Palmeiras hoje, tá dando gosto de ver o Palmeiras jogar nos últimos dois jogos. Tá? Porque é assim que você joga contra um time que vai brigar pelo título, sim. Eu ainda acho que o Inter vai brigar. Tá? Para mim são três favoritos: Palmeiras, Flamengo e Inter. Tá sem ordem aí e tal, enfim. Vamos ver no decorrer do campeonato como vai se desenrolar isso daí. E ó, tá pintando o Fluminense também. 4 vitórias seguidas, mano, com o Renato. Calma lá. Então, o Inter ele é um time que na casa dele é muito forte. Contra o Palmeiras, então, ele é mais forte ainda. Tá? O Palmeiras é freguesaço do Inter. Né? E hoje nós catamos o nosso algoz, o maior algoz nosso no futebol brasileiro, o único, na verdade, né? E vencemos ele de uma forma brilhante. O Palmeiras fez 1-0 no segundo tempo, um gol do Facundo, e o Palmeiras não sofreu. A única jogada que o Inter levou perigo de falta foi nessa no final agora, que o Valência brigou ali, o Fux foi com o pé um pouco mole. O Valência brigou, ganhou e saiu na frente do Everton. O Everton fechou o ângulo e fez uma bela defesa, tá? Então, cara, vitória para dar mais moral ainda para esse time, tá? Vitória para engrandecer o time, vitória para falar, olha, vocês estão brigando novamente pelas competições. E é isso. Parabéns, Abel. O time hoje jogou brilhantemente. E por que foi a melhor partida para mim? Porque a gente enfrentou um adversário muito melhor do que o Corinthians, tá? Contra o Corinthians nós tivemos muitas chances. Hoje nós tivemos chances também, tá? Tivemos essa chance mesmo aí do segundo gol, agora com o Paulinho. Tivemos chance no primeiro tempo com o Facundo, que ele deveria ter passado a bola ali pro Piquerez, ele chutou. Ok, teve um outro chute do Facundo mesmo, dentro da área ali, que a bola passou muito perto. Teve um chute do Estevão, que a bola desviou no Vitão e quase foi no cantinho do goleiro. Então, cara, tivemos pelo menos aí umas 4 ou 5 chances grandes de gol, certo? O Everton não fez uma grande defesa, fez agora só esse daí, só fez uma grande defesa. Então, cara, sensacional, não tenho do que reclamar hoje, certo? A maioria vai ganhar nota alta. Quem estava ganhando nota baixa para mim foram os autores do gol, certo?
O Gomes dá um passe espetacular, que não é do Gomes, para o Richard Rios brigar ali na ponta direita, numa mudança de posição com o Felipe Anderson, tá? O Felipe que jogou um primeiro tempo exemplar, e o melhor não foi ele, né? Futebol tem dessas coisas, né, mano? Enfim. O Felipe corta para dentro, abre o meio, enfim, a ponta ali para o Rios passar. O Rios disputa a bola com o Bernabé e ganha dele legalmente, tá? O Bernabé ficou pedindo falta, não foi. O Bernabé chuta o Rios. O Rios só rola pro Facundo, que tem calma, domina e tira do goleiro Anthony, tá? Terceiro gol, como eu falei aí, e uma assistência do Rios. E os dois que eu tava sendo os que eu mais criticava, tá? Porque os dois pouquíssimo apareceram no jogo e o Rios aparecia muito atrapalhado. O Rios no primeiro tempo ele ficou meio perdido em algumas situações, certo? O Facundo, ele maximizou muito o jogo pela ponta. Você vê, o gol dele foi como? Caindo para dentro. Numa jogada que provavelmente ele não iria cair para dentro. Ele era para estar o Vitor Roque. Não, teve uma movimentação do Roque, ele entrou ali no espaço, certo? E fez o gol. Belo gol. E, cara, sacramentou a vitória. Porra, mérito total do time, mérito do Abel, tá ligado? Eu vi gente falando que o Palmeiras jogou mal. Essas pessoas, eu queria entender a cabeça das pessoas, sério. Se você acha que o Palmeiras jogou mal, por favor, argumente aqui por que você acha que o Palmeiras jogou mal. O time não teve tanta posse de bola, mas o time finalizou muito mais que o Inter. Inclusive no momento que o Inter cresceu no jogo, logo no começo, que o Palmeiras sim sentiu um pouco ali aquela pressão inicial do Inter, porque o Mikael falha, a única falha do Mikael para mim no jogo, inclusive, o Mikael falha, e daí o Inter começa a pressionar, mas não é uma pressão. Eles mais ficaram com a bola e cruzando, bola na área, enfim, tentando chutar ali, uma bola batendo em um, batendo no outro. Então não foi grande a pressão do Inter, tá? O Palmeiras jogou de uma forma muito cômoda. O Palmeiras pegou o melhor time do Brasil num ano, o único que não tinha perdido, acho que o único que não tinha perdido no mundo ainda esse ano, se vacilar, dos times grandes aí, né, das ligas grandes. Pegou esse time e jogou o que deveria jogar. Me lembrou o Palmeiras de 2018. Até o Palmeiras de 2022 um pouco, em alguns aspectos. O Palmeiras sem tanto chutão hoje, tá? Quem dá chutão é o Gomes. O Gomes, cara, esquece. Você quer ver o Gomes saindo com a bola no pé, você não vai ver. Quando o Gomes deu um lançamento bom, saiu o gol. Então, assim, o time sem tanto chutão, entendeu? Saindo tocando, triangulando, aparecendo, pedindo jogada, os jogadores se procurando no campo. Felipe Anderson partidaço no primeiro tempo. O Giai, o melhor do jogo foi o Giai, tá? O Aníbal Moreno, enquanto ele teve, que ele tá sem ritmo de jogo, né? Mas enquanto ele teve ritmo ali, que ele conseguiu acompanhar o Alan Patrick de perto, tanto que o Alan Patrick, se você analisar, o Alan Patrick veio jogar numa linha muito mais atrás no segundo tempo. Isso trouxe um pouco o Aníbal, mas o Rios aí começou a fazer a função tática interessante de ajudar na marcação do Alan Patrick, de tentar anular o Alan Patrick. Como o Rios não tem tanta pegada na marcação, o Alan Patrick conseguiu ali melhorar um pouco o seu jogo no segundo tempo e o Inter cresceu, tá? Mas quando vinha para a linha do Aníbal, acabou, ele não conseguia jogar. O Aníbal, enquanto teve fôlego, foi um dos melhores jogadores do Palmeiras na partida, taticamente indispensável hoje, tá? Se fosse o Emiliano Martínez, talvez a gente não teria vencido, porque o Aníbal foi muito bem, taticamente. O gol do Palmeiras saiu aos 18 do segundo tempo, tá? E eu acho que era, como que eu falo, favas contadas a gente contar com uma derrota hoje, né? Ou até um empate muito bom. Um empate lá contra o Inter, muito bom, cara. Ainda mais devido ao histórico do Palmeiras com eles. Hoje é uma vitória, cara, que entre 1 milhão de aspas... Não, entre 1 milhão de aspas não. É uma vitória que recupera os pontos perdidos contra o Botafogo. Que o Flaco Lopes perdeu o gol no finalzinho. Inclusive, você viu como faz, Flaco? O Facundo, fazendo hoje o gol? Dominou e tirou do lado do goleiro. Não deu uma bica, não deu uma bomba, não tentou fazer golaço, não, tirou e colocou do lado do goleiro. Foi 1-0, 3 pontos garantidos na conta, da forma como você deveria ter feito em vários momentos que você perdeu o gol aí, tá bom? Cara, hoje vai ser difícil não dar nota alta, tá? Quem que eu vou criticar? Deixa eu ver. Talvez o Estevão. O Estevão foi o pior do time, tá? No geral, foi o Estevão. Vamos lá. O Everton, defesaça no final agora, bem nos cruzamentos, bem nas posições.
Não tendo o que reclamar dele, nota 8,5 hoje, tá? Partidaça também do Everton, tá? É isso que eu falo, o goleiro tem que garantir o resultado. A bola que foi no gol, ele garantiu, nego. Acabou, tá? GI, o melhor da partida, nota 9,5 pro GI, tá? Partidaça, partidaça. E não só na marcação, mas ele conseguiu construir, né? Ajudando no primeiro tempo, inclusive, ele dá uma cavadinha uma hora lá que o Vitor Roque disputa a bola com o goleiro. Mas ajudando na construção, saindo muito bem, com a bola no chão, dando passe, não dando lançamento, não dando chutão, né? O lançamento é válido, mas não dando chutão. Saindo tocando, buscando o Estevão, buscando o Felipe Anderson. Cara, muito partidaça, a melhor partida dele, mas disparado pelo Palmeiras, disparado. Hoje ele estreou de fato pelo Palmeiras, já tinha ido muito bem contra o Corinthians e hoje jogou o fino da bola. Parabéns, Giai, o melhor do jogo. E eu acho que é meio incontestável, tá ligado? Alguns vão falar, o Felipe Anderson, porque deu uns dribles. Nossa, o Felipe Anderson. Teve uma hora lá que o Felipe Anderson, que o Bernabé deu um rolinho no Felipe Anderson, logo no começo. Daí o Felipe Anderson foi a bola e começou, você vai querer driblar? Então vamos driblar. Nossa, o Felipe Anderson deixou ele no chão uma hora lá, tá louco. Que é bom jogador o Bernabé, viu? Mas hoje, o lado direito do Palmeiras, tanto quem caiu por ali, tirando o Estevão, né? Mas o Giai, o Felipe Anderson e o Rios acabaram com o Bernabé hoje. Você é louco. Mikael errou aquela bola no começo do segundo tempo, tá? Mas foi um zagueiro bem firme, saindo com bola no chão, achando o Piquerez em diversos momentos ali para começar uma jogada de ataque. Tá? O Palmeiras hoje jogando mais pela direita, né? Então o lado esquerdo hoje ficou basicamente ali como uma defesa. O Piquerez também muito bem, daqui a pouco eu falo dele. Então vou dar uma nota 7,5 pro Mikael pelo erro, tá? Ia ser de um 8,5, talvez até mais. Mas 7,5 para ele. Gomes, tudo que vem, o cara tira. Na jogada mais perigosa do Inter no primeiro tempo, ele fez a jogada certa, que foi fazer a falta na entrada da área, certo? Escolheu ali fazer a falta, quase machucou o Mikael. Foi no começo do segundo tempo, né? Foi no segundo tempo, que ele empurra o jogador do Inter ali. E foi bem, entendeu? Ali também, a falta que eu sempre falo, a falta faz parte do jogo. O cara tem que saber fazer falta. E o Gomes soube fazer a falta, não deixou, acho que era o Vitinho, entrar ali no meio da nossa defesa. Ele saiu de frente com o Everton e o Gomes muito bem fez a falta, tá? Cara, hoje bem posicionado na enorme maioria dos lances, a bola vem, ele tira, chutão pra lá, chutão pra cá, cabeçada pra cá, cabeçada pra lá. E quando colocou a bola no chão, começou a jogada do gol. Então, nota 9 pro Gomão, tá? Vocês criticam o Gomes, ó. É um cara que arruma zaga, nego. Tá? Zagueiro que sabe muito do bagulho, tá bom? Piquerez. Partida boa do Piquerez, tá? Muito boa, aliás. Firme na marcação, aparecendo no ataque também. Levando o time, tá? Principalmente no primeiro tempo. Achei o Piquerez que foi um pouco mais ao fundo no primeiro tempo. Né? E teve uma hora que o Facundo deveria ter dado passe pra ele, tá ligado? Ele tá passando que nem uma bala no primeiro tempo, mano. E ele ia sair de frente. Se o Facundo dá o passe ali, aquele passezinho na diagonal pro cara chegar batendo, mano, certeza que o Piquerez acertaria pelo menos o gol. Pelo menos o gol ele acertava. Nota 8,5 pro Piquerez, tá bom. 8,5 é muito, 8 pro Piquerez. Beleza? Vamos lá. Aníbal. Grande partida do Aníbal, tá? Já falei. Grande partida mesmo. Vou dar uma nota 8,5 para ele, tá? Basicamente anulou o Alan Patrick no primeiro tempo. Depois do segundo tempo ele cansou, claramente ele cansou, e aí deu um pouco mais de espaço, mas mesmo assim, na entrada da área ali, cara, a bola era dele, tá? Pouco. O Inter teve espaço por ali, o Inter que é um time que cria muito por dentro, tá? Mas o Inter não se achou hoje no meio-campo, isso se deve muito pela atuação do Aníbal. Bem nos passes? Nem tanto, mas na marcação, no que ele se propôs a fazer, no que foi o referencial da função dele hoje, cara, quase perfeito, nota 8,5 para ele. Richard Rios, eu vou dar um 8 pro Rios, tá? Eu ia dar uma nota um pouco mais baixa, mas foi quem fez a jogada do gol, junto com o Gomes ali, e acreditou na bola, né? Acreditou no lançamento, ganhou a bola ali do Bernabé e deu um passe perfeito pro Facundo, não tem muito o que falar, tá bom? Felipe Anderson pela direita, partida brilhante, vou dar um 9 pro Felipe, tá? Jogou demais. Outro também, enquanto teve pulmão, enquanto teve ritmo, foi muito bem. Depois o time precisava colocar um jogador mais descansado ali para puxar contra-ataques, e esse jogador era o Alan ou o Maurício. O Maurício entrou para jogar numa posição de meia aberto pela direita, tá?
Então quem basicamente substituiu o Felipe Anderson na retomada, na velocidade de transição, era justamente o Alan, que daqui a pouco eu falo. Tá, mas o Felipe Anderson muito bem, nota 9, porra, jogou demais, jogou na direita, né? Quem diria que a gente pedindo o cara para jogar na função dele, o cara jogaria muito bem. Tá faltando ele finalizar, eu tô sentindo que ele tá finalizando pouco, tá? Às vezes ele tem uma chance, ele dá um chute cruzado, outro ele prefere um passe pro meio, eu entendo, tá? Ele é meia de criação, então, porra, mas às vezes dá pra tentar um chute. Teve uma hora lá que ele consegue entrar na área do Inter e ele pode dar um chute de primeiro, ele prefere o passe para trás ali. O Palmeiras até consegue finalizar essa jogada, mas ele deveria ter chutado, sabe? É só uma impressão ali. O Jair também teve uma dessa, igualzinha. Facundo fez o gol da vitória, não vinha tão bem assim no jogo, taticamente importante, sim, para fechar os lados do jogo do Inter. E eu vi muita gente cornetando isso. Puta, o Palmeiras colocou 6 jogadores nas alas. Sim, hoje o jogo pedia isso, entendeu? O time do Inter cria muito por dentro, mas precisa muito das pontas. Você pode ver que toda hora que o Alan Patrick pegava essa bola ali na nossa intermediária baixa, ele virava procurando a ponta. Por quê? Porque daí ele infiltra, para justamente pegar essa bola de novo e dar o passe. Ou então dar o passe infiltrando pro Bernabé, pro Valência, pro Vitinho hoje, quem estava no ataque. Certo? Não conseguiu fazer isso quase nenhuma vez. Então, mérito total da defesa e do treinador, que eu vou elogiar, sim senhor, tá bom? Tô esquecendo de alguém. Falei do Felipe, falei do Facundo, falei do Estevão. O Estevão foi o piorzinho do time, tá? Mesmo assim, ainda quase fez um gol no segundo tempo, precisa soltar mais a bola, precisa entender que não é toda hora que precisa dar 3, 4 dribles, ele pode tipo pegar uma bola, dominar, dar um drible, tocar, dar um drible para trás e achar um companheiro, tá? Hoje não foi bem, o Estevão nota 4,5 para ele, tá bom? Mesmo assim, quase fez um gol e uma jogada individual que o Vitor Roque consegue puxar o contra-ataque. Vitor Roque vou dar um 7,5, mas uma grande partida na minha opinião do Vitor Roque, tá? Arrastando os zagueiros, arrastando a defesa, muita velocidade, puxou contra-ataques, incomodou, ele é um cara que incomoda, no começo ele começou a finalizar, acho que ele finalizou 2 ou 3 ali direto, deu azar que uma delas foi desviada e a bola chegou fraco no goleiro, o Facundo também teve uma dessa. Então assim, é um jogador que ele não só incomoda, entendeu? Que nem o Rony era um cara só que incomodava, o Davidson era um cara que incomodava, mas ele incomoda com qualidade, ele tem qualidade de ter leitura de jogo, ele se posiciona muito bem, direto ele tá sozinho, certo? Pode reparar nisso, direto ele pega essa bola de frente ali, para tentar uma jogada aguda, tá? Quando tiver ali o Paulinho 100%, ele e o Estevão, e eu acho que vai sobrar pro Facundo, né? Maurício, cara, a gente vai ter muita coisa para poder jogar, para causar volume de jogo, tá? Ainda tem o Flaco Lopes que pode entrar ali, enfim, para tipo ser uma jogada aérea forte, tá? Mano, tamo bem servido, tá bom? Tem o Thales, tem o Luigi, que porra, o Abel não põe para jogar os moleques, o Alan, que eu vou falar do Alan então já, que mais uma vez entrou muito bem, certo? Puxou um contra-ataque ali também muito perigoso. É um moleque muito forte, rápido demais. O Nala tá 7,5 pro Alan. Entrou muito bem mesmo. O Emiliano Martins entrou no finalzinho, eu vou dar um 100 nota pra ele, tá? Entrou no lugar do Aníbal, mas mesmo assim ainda ajudou a fechar ali os espaços, mas eu vou dar um 100 nota, tá? Pro Maurício, entrou para fechar ali o lado direito e para ajudar o time a tentar ficar com a bola no ataque. A bola chegou pouco nele, tá? Pegou pouco na bola. Mesmo assim eu vou dar uma nota 7 muito, 6 pro Maurício, tá? Porque ele ainda achou aquele passe maravilhoso pro Paulinho, que, mano, 3, 4 centímetros para trás, eu tô chutando baixo, tá? Uns 10 centímetros para trás ele estaria legal. Certo? Então nota 6 pro Maurício, vou dar nota 6 pro Paulinho também, tá? Que entrou, tentando, buscando. Então, muito bem, falei do Emiliano, falei do Alan, falei do Maurício, falei do Paulinho, tá faltando quem? Bruno Fux. Na única jogada que ele participou, pelo menos que eu me lembre, ele, não que ele errou, mas ele foi mole na jogada, tá? E quase saiu o gol do Inter, eu vou dar nota 4,5 pra ele, tá bom? Abel nota 10, tá? Cansei de dar 10 pro Abel aqui, e assim, eu acho que eu sou um cara muito justo, tá? Na minha cabeça, no meu senso de justiça, eu acho que eu sou um cara muito justo. Por quê? Eu pego muito no pé do Abel.
Porque é esse Abel que a gente quer ver. O cara que faz 40% de posse de bola e ganha do adversário mais difícil até agora, então, no ano do Palmeiras. No ano, tá? No ano. Ganha na casa dos caras da forma que ganhou. Não sofrendo. Jogando tranquilo, com a bola no pé. Entendeu? Dando velocidade, dando volume, dando ritmo de jogo, cara. E fazendo o adversário se frustrar em diversos momentos. Esse é o Palmeiras do Abel que eu aprendi a gostar. Parabéns, que continue assim. Nossa torcida basicamente encheu seu espaço lá no Beira-Rio, cantou pra caramba e saímos felizes. Só dar um pitaco sobre a transmissão. Muita gente não gostou da transmissão. O Rafa Oliveira, eu não sou chegado nele, achei ele muito técnico demais, tá ligado? E ainda mais com o Rômulo Mendonça, não casa de jeito nenhum. Porque o Rômulo Mendonça é o caos, ele é o caos em pessoa. E, mano, a narração dele é maravilhosa, velho. Na moral, quem não gosta da narração do Rômulo Mendonça é doente, tá? É uma narração, porra, cara, é uma zoeira em pessoa. Espetacular, tá? Então, cara, muito boa a transmissão do Prime Video. Eu só não entendi porque que não... Aí eu não sei se foi ele, se foi a CBF, não sei quem gera as imagens. Não deve ser a Prime, tá? Que é muito caro fazer transmissão de jogo. Então deve ser a CBF mesmo. E eu não entendi porque que não mostrou o lance do Palmeiras sendo colocado as linhas do VAR no momento ao vivo. Porque colocaram só depois ali. Não entendi muito isso, tá? No segundo gol, né? Beleza? Era isso. Não tem muito mais pra falar. Feliz pra caramba. Hoje o time deu muito orgulho, assim como no sábado. Beleza? É isso. Gigantesco abraço a todos. Avante palestra!